Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Vitrine de Valor, da Estratégia à Prática. Hoje, mais uma quinta-feira, nós viemos aqui para agregar valor para você com conteúdos que vai transformar o seu negócio. E hoje nós temos um convidado super especial, que é o Renan Salinas. Ele é CEO da Young Solutions e ele vai trazer aqui um pouquinho mais para a gente como transformar o seu negócio com inteligência e automação. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meninas. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Renan. E como a Bá falou, né? Pensando aí em automação, escala de negócio, todo empresário sonha com isso, em escalar o negócio sem desprender tanto custo de folha, pessoas, né? Em deixar os negócios mais inteligentes. E acho que hoje o nosso papo, acho não, né? Eu tenho certeza que hoje o nosso papo vai ser muito esclarecedor. Só que antes da gente trazer todo esse conhecimento, né, para quem está nos assistindo, conta um pouco da sua história, Renan. Fala sobre você, como foi essa construção, né, criação, trazer essa solução para essa dor que hoje é tão forte no nosso mercado. Legal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Imagina. Fiquei muito contente de estar aqui, colaborando. Vai ser uma troca muito interessante mesmo. Sim, com certeza. Eu comecei a trabalhar com automação. Trabalhar não, né? Meu primeiro robô, eu conto que foi numa escola, em 2003, que eu estudava. E eu gostava muito de jogar Counter-Strike, que existe até hoje, inclusive, né? E eu montei um blog para falar sobre minhas jogatinas. E o blog não tinha visualização nenhuma. E aí, na época, eu pensei em criar, nem lembro qual tecnologia que eu usei, para montar um robô para entrar no meu blog, fingir que tá lendo e dar um F5 na página. Inteligente. E aí, antigamente, acho que vocês não vão lembrar, né? Tinha um contador embaixo, assim, que ele ficava rodando, bem de forma antiga mesmo. E eu guardo uma visão bem interessante desse episódio de todo o laboratório. Eu lembro que eu gravei o robô no pendrive e coloquei em todas as máquinas do laboratório da escola. E aí eu lembro todas as máquinas assim com o meu blog aberto e rodando. Rodando. Né? Dando F5 no meu site. Então, e aí depois desse episódio, isso foi 2003, e eu vim para Bauru em 2005, né? Apesar de ter sido um pouco traumática essa mudança, né? Nossa casa lá em São Paulo foi a leilão em 3 situações. E aí em 2 a minha mãe conseguiu segurar com um advogado público, mas na terceira vez ela não conseguiu. E aí o lugar que nós tínhamos para ir era Bauru, porque toda a família da minha mãe é daqui e toda a família do meu pai era de lá. Como eles eram separados desde quando eu tenho 7 anos, a gente acabou vindo para cá, para Bauru. Na época, para mim, foi a pior coisa que existia, porque eu odiava vir para cá, e hoje eu falo que eu não saio daqui porque eu adoro a cidade, né? Se apaixonou. E foi um ponto de inflexão, me apaixonei. E foi um ponto de inflexão na minha vida muito importante, porque me permitiu fazer faculdade de tecnologia, que era uma coisa que eu sempre gostei, me permitiu arrumar o meu primeiro trabalho, na verdade os primeiros bicos, né? Fiz muitos bicos antes de ter o meu primeiro trabalho. E aí virei analista de sistema numa empresa de contact center aqui em Bauru. E eu passei a conhecer um software de automação para automatizar tarefas. Isso foi em 2009, 2009 para 2010. Após isso, eu fui para um escritório de advocacia também daqui, que na época tinha mais de 900 advogados trabalhando nesse escritório. Nossa. E eu sempre trabalhei com mapeamento de processo, né? Então, até hoje eu gosto de fazer isso, de entender um problema ou entender um processo e colocar na folha, né? De modo que eu consiga ter uma visibilidade física maior. E aí foi quando eu aferi um número que eu não lembro, que eu não esqueço até hoje, que 70% do tempo do advogado não era advogando, era fazendo processos repetitivos. Nossa. Então, assim, eu falo que foi até um pouco altruísta, porque a minha irmã, ela é advogada, e eu falava, pô, minha irmã vai se formar, na época ela estava na faculdade, para trabalhar num trabalho mecânico, né, que não tem cognição, que não usa o pensamento, ou até usa, mas usa em 30% do tempo. Foi aí que eu pensei em automatizar essas tarefas no jurídico. Então, até hoje, a empresa que eu trabalhei, ela se posiciona como uma das primeiras empresas de ter desenvolvido robôs jurídicos no Brasil. Aí nós já estamos em 2011, mais ou menos. E eu sempre gostei desse assunto, automação, né? E, de fato, assim, a escala, o ganho de margem que o empresário tem, ela é absurda, porque você consegue, de fato, deixar as pessoas focadas, né, nos processos que demandam intelecto, ali, inteligência, e os processos
chatos, morosos, deixar com os robôs executarem. E aí agora com o advindo da inteligência artificial, então nos últimos tempos, Nossa. só tem ajudado a gente aí também. E como que foi a construção da Yankee, de fato? Eu falo que eu nunca sonhei em ser empresário, assim, de fato, sabe? Eu tinha vontade de trabalhar para mim. Apesar de hoje não recomendar muito. Né? A gente estava até brincando agora há pouco de são alguns problemas cada semana é uma dor nova que fecha aparece. uma porta e abre outra e tal. Então, assim, eu nunca, de fato, sempre quis ser empreendedor. Acho que as coisas foram acontecendo. Eu vi que era um mercado quando aconteceu uma coisa muito interessante nessa outra empresa que eu estava, que hoje eu falo que ela é interessante, mas na época eu ficava bravo. Que eu tinha muitos chapéus. Então eu fazia desde a entrega técnica até muitas vezes, diversas vezes, eu fui para São Paulo fazer pitch. E eu falava, putz, não é minha responsabilidade, né? A empresa tem uma arquitetura para isso, né? Um organograma para isso. Mas isso me ajudou anos depois, porque daí quando eu fundei a minha empresa, era eu quem fazia isso. Então, de certa forma, a gente passa problemas às vezes na nossa vida, né? Que depois a gente vê que tem outro espectro que pode até ajudar a gente ali. Então, isso me ajudou muito. Nenhum conhecimento é perdido, né? Sempre Nenhum. a gente vai usar de alguma forma. A longo prazo, a gente não consegue identificar, mas tudo é válido, né? Tudo. E aí eu vi, assim, que tinha mercado. Eu já estava fazendo muitos chapéus. Era uma tecnologia que eu queria melhorar ela a cada vez que eu trabalhava, porque o mercado de automação, ele tinha e tem uma característica de ter softwares muito caros para você automatizar processos. E a conta, ela muitas vezes se paga, mas às vezes não. Tem cliente que quer adotar a tecnologia, e eu falo que foi nesses clientes que eu foquei. E não tem budget para investir numa ferramenta que tem um custo de licença de 20, 30 mil dólares ao ano. Sim. Vai gerar valor? Vai, mas às vezes não chega o payback ali acaba não acontecendo da forma com que o empresário gostaria. E foi aí que uma das coisas que eu queria fazer também com a Yankee, que eu acabei fazendo, era de criar uma plataforma que possibilitasse o cliente investir e ter um payback no máximo em 3 meses com o processo que ele fosse automatizar. E isso é uma das coisas que a gente prioriza até hoje, Nossa, assim, legal. nos projetos que a gente implementa. Sensacional. E assim, diante de estar imerso nesse ecossistema, né? Vivendo isso, estando em contato com muitas empresas que automatizam seus processos, que entram, né? Começam a ver valor de fato e tem todo esse retorno. O que as empresas que não estão entrando nesse movimento podem perder ou já estão perdendo? Olha, eu não consigo imaginar uma empresa que não pensa em entrar Se bem que a gente encontra, né? Tem dois tipos de clientes, né? Que a mudança para muitos é difícil, né? Aí você entra em uma série de fatores, às vezes empresa familiar, empresa que já vem de algumas gerações com softwares embarcados, né? Sim. Onde a transição é mais lenta. Então a gente encontra todo tipo de cliente. Aquele que já está um pouco mais maturado e quer trocar de tecnologia, ou aquele que não conhece nada de tecnologia. Mas, de fato, assim, você pega os relatórios da McKinsey, as empresas que adotam tecnologias de automação e de inteligência artificial, elas aumentam de 30% a 40% a produtividade em menos de 3 meses, entendeu? Sem mexer em cultura, atacando diretamente os custos internos, aumentando a margem. Então, o empresário ou a empresária que não está entrando nesse mercado está perdendo dinheiro, literalmente. Não é um luxo, né? É uma necessidade. Se você quer escalar com uma margem saudável e de forma ali que você consiga ter um crescimento, né? Que você tem esses retornos, a automação é realmente o que vai fazer a diferença. Com certeza. E tem muitas pessoas, você comentou sobre processos, né? Porque muita gente já tive alguns contatos, não sei como que é na sua vivência. Automatiza algumas coisas, mas não dão certo, porque o processo não estava adequado. Isso acontece bastante no seu dia a dia? Pode acontecer. Inclusive, eu vi uma matéria ontem na Exame que um executivo importante do mercado falou que até 2027, 60% dos projetos de inteligência artificial vão falhar. Ah, eu vi essa matéria. E por que disso, né? Porque eu falo que a IA não é mais um buzzword, né? Mas quando você sai criando as coisas de forma desorganizadas,
E quando você vê tecnologias muito legais, como é o caso da inteligência artificial, isso pode acontecer. E é por isso que a gente se posiciona como uma empresa que vai ajudar o cliente a estruturar, às vezes até um passo antes, estruturar os processos dele para depois se pensar em, de fato, automatizar. Então é até um trabalho consultivo. Sim. Tipo assim, ó, não vai por esse lado porque a gente sabe que você pode automatizar um processo errado, ou que não te dê um payback que vai te agradar. A gente tem esse comprometimento com o cliente de fazer isso também. Pode acontecer. Porque não adianta você querer escalar algo que você ainda não preparou, não tem uma base sólida, né? Então, primeiro revisitar o processo, entender o que está funcionando, o que não está. E é uma coisa que eu vejo que quanto mais o dono ele consegue trazer essa mentalidade para o time, de pensar em automações, de trazer esse tipo de valor, é algo que cultural, apesar de não depender totalmente da cultura, mas culturalmente fica mais fácil a adaptação também, né? Sim. E a velocidade da criação das tecnologias também me preocupa um pouco. E a IA, ela vem ajudando muito para isso, né? Pelo espectro positivo, vem vindo muitas aplicações legais que estão sendo criadas. Mas pelo espectro negativo, tem aplicações que não são tão bacanas assim, ou que não são customizadas para o negócio do cliente. Então eu sempre falo assim, até falo muito isso para minha equipe, que a gente precisa ser o médico do final de semana. Sabe aquele médico de confiança que você tá com uma dorzinha e você vai perguntar para ele, que ele é da família, e fala assim, ó, recebi um diagnóstico, tal, 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 será que é isso mesmo? Se ele falar que é isso mesmo, você vai confiar, porque Sim. você tem uma relação, um rapport grande com ele ali, né? Então, a gente, para o nosso cliente, a gente quer ser isso, sabe? Ser essa referência de acompanhá-lo e falar assim, cara, não vai para esse caminho que não vai ser legal. Tem um site que eu gosto de brincar que chama There is an AI for that. Que existe uma IA para isso. Que legal. E toda vez que eu dou F5, aparece 15 IAs novas, assim. Nossa. Você consegue selecionar o setor, né? Então, existe uma IA agora para o setor de atendimento. E, de novo, ao passo que é legal, é preocupante, porque você imagina o cliente lá na ponta, o quão confuso ele não vai estar de que, tipo, meu, é tanta coisa, né, para orquestrar, para ter dentro de casa, que ele precisa ter alguém do lado acompanhando. É muita informação, né? O tempo todo. Muito. E como automatizar esses processos, mas sem perder esse toque humanizado mesmo na experiência do cliente? Com certeza. Tem impacto direto na experiência do cliente. A gente tem um caso numa instituição financeira aqui no Brasil, uma das maiores, inclusive, um banco laranja aí, onde a gente otimizou um processo que demorava 43 minutos, ele passou a demorar 3 minutos com o cliente em linha. Era um processo que ele era uma transferência de um veículo que o cliente precisava fazer e eram 8 sistemas legados que o atendente precisava olhar na tela para conseguir passar as informações para o cliente. Então, por isso que demorava tanto. Então, a gente chamou esse processo de otimização de front, foi o nome do projeto, onde todos os nossos robôs coletavam os dados com o cliente em linha, né, já vendo o que estava acontecendo e trazendo num front único para o atendente. Aí a gente conseguiu essa redução aí de 90%. Então, assim, Caramba. tem impacto direto na experiência do cliente lá no final. E eu tenho uma frase que eu brinco, que eu falo, né? Hoje automatizar não automatizar é como usar um cavalo para entregar iFood. Tipo, vai funcionar. Sim. Vai funcionar da mesma forma, só que o concorrente pode estar chegando de moto bem mais rápido na sua frente. Exatamente. E o cliente pode estar mais encantado com ele. Porque hoje existe um receio, né, de, por exemplo, alguns... Porque essas iniciativas nem sempre vêm do dono do negócio. Muitas vezes tem outros tomadores de decisão, outras pessoas que precisam melhorar fluxos. E existe uma resistência que as pessoas pensam que vão perder empregos por conta disso, que elas serão deixadas de lado. Só que, por exemplo, nessa situação que você trouxe aí, de otimizar o atendimento, né, de 43 minutos para 3 minutos, só facilitou a vida desse atendente, dessa pessoa que precisava passar a informação. Exato. Imagina você ficar contornando a pessoa do outro lado por mais de 40 minutos, ou por chat, ou entrar em contato depois. A quantidade de retrabalho que isso não traz. E o cliente ele já fica atritado, né, com a experiência que ele está tendo, porque querendo ou não, ele quer algo rápido, né? Ele quer que o problema dele às vezes seja resolvido da forma mais rápida possível. Então, ter que ficar passando informações durante todo esse tempo, no final, aquele cliente Desgastante pra todo mundo, né? ele tá saturado, desgastado, o atendente também aí pode já gerar um atrito
sabe? Então, realmente, a automação, ela vem para melhorar aqueles processos, para tornar mais ágeis, né? E fazer com que o atendente ali por trás, ele realmente se preocupe e priorize com o que vai ser necessário, de fato, para ele, né? Para a Com empresa. certeza. Eu falo muito que a IA não vai eliminar emprego, ela vai eliminar quem não trabalha com IA. Sim. É o caso que vocês falaram agora. Esses atendentes que não adotaram essa tecnologia nova, né? Eu gostava de entrar em outro sistema. Não, meu amigo, não é legal. Não é legal para você, não é legal para o cliente, e chegou uma coisa nova, disruptiva. E olha que eu estou falando de um projeto de 7 anos atrás, hein? Sim. Então, tem muita coisa nova acontecendo. Muita. Porque existe uma dedução de que automatizar é robotizar situações, processos ou até mesmo atendimento. E acho que toda vez que fala em automação, muitos já jogam isso direto para robôs de atendimento. É claro que também existem processos que podem ser automatizados em atendimento, mas aqui a ideia é abrir o leque, né? Não é só na hora de você atender o cliente, você automatizar, robotizar um contato, mas sim tudo que é feito hoje, que é repetitivo, que é manual, você pode colocar uma máquina para fazer, otimizar. Exatamente. E utilizar a mente humana para criar, né? Que isso não tem como. A gente precisa do ser humano criando, tendo ideias, pensando de forma diferente, criando as experiências, porque no final é sempre para o nosso cliente, que é ele que vai garantir que a receita aconteça para que os lucros também aconteçam, né, na sequência. Eu gosto muito de usar o exemplo da Revolução Industrial, né? Que as pessoas deixaram de usar o machado e aí você precisou do operador de máquina. Então você tem um desafio ali, todos nós temos, de sermos profissionais melhores, né? Sim. E todos nós, inclusive eu, né, leio muito, vou atrás de muita coisa nova, porque eu também quero aprender, também quero acompanhar a evolução, né? E isso vem desde lá de trás, assim, o cara que não quis, e todo mundo tem sua vida, tem seus vieses, né? Suas decisões, que não subir na máquina hoje em dia vai estar fora. Por quê? Porque os empresários, as pessoas estão focando no cliente, na experiência do cliente, que foi o que você falou. Para ser mais rápido e entregar mais barato. E até nesse ponto de focar no cliente, a melhor tradução de uma automação para uma entrega ao cliente é que o cliente não perceba que existe uma máquina por trás. Então, ninguém gosta de ser atendido por máquina também. Eu tenho... Quando eu percebo que eu estou sendo atendida por algum bot no WhatsApp, eu quero falar com a atendente. E tem gente que adora, né? Porque vai de perfil. Só que o ponto ali, quando a gente, por exemplo, traz para automações de atendimento, é que seja tão fluido, e a gente precisa de uma mente por trás para como seria a interação se fosse com o humano, para que você treine aquela máquina, para que você consiga trazer todo esse contexto pessoal, para que consiga se desenvolver dentro de uma automação. Exatamente. E falando, tipo, também sobre métricas, né? Quais são as métricas essenciais, assim, que você imagina que são importantes para antes, durante e depois de implementar uma automação? Olha, essa pergunta eu acho que eu nunca recebi, hein? Interessante. Repete, por favor. Quais são as métricas essenciais para antes, depois e durante, assim, na implementação de uma automação? Tá. Eu costumo falar que é o cliente que fala. Que ele tem cliente que é importante reduzir custo. Tem cliente que é importante mitigar risco. Aí eu dou um exemplo legal. Numa empresa de telecomunicações, uma das maiores do Brasil, tem 4 dígitos, não vou falar o nome, mas eles estavam com um desafio, aí eles nos chamaram, eu falei assim, nossa, vai vir um projeto gigante, né? E era um projeto que tinha uma complexidade de média para pequena, então não era tão grande, e que, em termos de redução de custo, iria reduzir 2 colaboradores. Aí você fala, por que uma empresa desse porte está olhando para automatizar um processo que não vai eliminar, tipo, 500 pessoas, né? Tipo, Sim. ou vai redirecionar essas pessoas para alguma outra atividade. E aí era por causa do risco. Eles desenvolviam, e só eles tinham um conhecimento de um processo lá dentro, que se eles perdessem algum caso no dia,
custava de 250 a 700 mil reais por caso. E estava acontecendo muito, com muita frequência. Então, às vezes, por isso que eu falo, às vezes tem a empresa que chega na gente e fala assim, cara, eu preciso reduzir risco, minha margem tá ferrada e tal. E tem empresa que fala, não, o importante para mim é eu mitigar risco. Ou pode acontecer também, não quero mandar ninguém embora, eu quero redirecionar o intelecto das pessoas para atividades mais cognitivas. Então a gente sempre faz esse trabalho e tem um time dentro da Yankee que chama arquitetura. Esse time atua antes do fechamento da proposta. Então ele quem levanta o escopo, ele quem fala a complexidade e ele quem levanta essas métricas junto com o cliente para saber o que ele é importante. E isso abastece depois o PO, o time de CS, para acompanhar se a gente está atendendo o que é importante para o cliente. Fala assim, ó, o importante para o cliente era ter um payback em 1 mês, não era 3, galera. Estamos conseguindo ou não estamos? E aí a gente vai acompanhando o sucesso do cliente nisso também. Legal. Por isso é muito interessante estudar realmente qual que é o objetivo, né? Para não ir naquelas automações genéricas que às vezes você vai estar gastando dinheiro com algo que realmente não vai resolver o seu problema, né? São muitas dores para tratar, né? E essa pergunta de entender quais métricas é muito oportuna, porque existe ainda, vamos só agilizar o tempo, fazer alguma coisa mais rápido, só que é muito mais profundo quando a gente olha para métricas, né? Então, mitigar risco. Poxa, olha quanta empresa estava perdendo de grana pesada por um processo ali de baixa, média complexidade, automatizando algumas coisas. Então, assim, é realmente, como a gente falou, um leque de possibilidades de automações, de melhorias de processos, evolução, e não só visando o tempo, mas visando qualidade, visando risco, visando lucratividade. Quando a gente começa a pensar, e aí eu fico, cara, para um tipo de segmento X, Y, Z, como que seria, né? Sim. E acho que o ponto principal ali é a gente ter esses processos muito bem mapeados, até me corrige, por favor, porque estamos aqui, né? Mas e aprendendo também, eu adoro essa parte, assim, então o processo ele precisa estar muito bem mapeado para eu conseguir ali começar a automatizar ele. Eu até hoje não tenho essa resposta, você acredita? Porque já teve casos, e aí eu lembro de uma ligação que eu recebi de um cliente que ele falou assim, quero cancelar o projeto. E aí eu falei, tá bom, deixa eu entender o cenário aqui. E aí eu fui fazer um diagnóstico ali junto com o time do que estava acontecendo, e a gente viu que o processo dele tinha uma taxa de sucesso de lançamento no robô de uns 95%. Isso caiu para 30%. Nossa. E aí o cliente falou, cara, não me atende, vou cancelar o projeto. E na hora que a gente foi ver, fala, o que a gente fez, né? Fizemos alguma coisa de errado aqui, alterou alguma parte do processo que a gente não viu, o nosso time de monitoramento deixou de monitorar alguma coisa, e não, era uma parte do processo dele no início, que era um lançamento de nota fiscal. Então a gente tinha que ler PDFs, extrair algumas informações, e aí dali desmembrava um monte de coisa. E esse processo alterou no fornecedor dele. Então, o input dos dados ali no começo, ele deixou de existir de uma forma assertiva. E nós não fomos avisados. E aí, eu criei uma verdade, por isso que eu falo, eu ainda não tenho essa resposta. Sim. Porque, às vezes, a automação pode evidenciar um erro no processo. Sim. Nossa, então, o processo pode não estar muito bem desenhado, mas se você automatizar um processo ou aquela parte dele, aquele pedaço, ele pode te mostrar onde o processo está errado. Qualquer coisa que sai do padrão, você tem essa evidência também. Ele vai ter. Ajuda a evitar vários gargalos. Então, e não é. Eu não sei. Até hoje tem os dois tipos de casos. Sim, mas faz muito sentido esse case aí. Porque é natural de pensar, primeiro eu preciso organizar tudo, tá tudo desenhado. Pra depois automatizar. E muitas vezes você automatizando, você consegue encontrar diversas oportunidades. Então, às vezes não. Às Exato. vezes sim. Tem caso a caso. Por isso que é importante ter alguém com olhando competência, olhando. E você até comentou, né, desse site que você dá F5 e aparece várias inteligências artificiais, enfim. Com essa quantidade de chatbots inteligentes, IAs, a gente vê que as automações estão cada vez mais acessíveis, né? E o que você acredita que vai mudar nos próximos anos?
Sua pergunta é interessante, porque a gente foi pro Vale do Silício agora, o quê? 3 meses atrás? Acho que nem deu Maio, isso, né? Vocês Maio, foram? maio, Uns junho, 3. julho. 2 meses. Fomos pro Vale lá 2 meses, e a pessoa que foi nosso guia, ele foi 53 vezes pro Vale do Silício. A vez que ele foi com a gente foi a 54ª. A primeira vez que eu acerto, a 54ª. E uma das coisas que ele falou para nós é que todas as vezes que ele foi, ele sempre, a pergunta que você faz para uns executivos que estão no núcleo da tecnologia mundial é: para onde que o mercado está indo? E essa, justamente na minha primeirinha vez que eu fui, foi a primeira vez que a maioria dos executivos não souberam falar, é até assustador isso, né? Para onde que o mercado está indo. Sim. Então, assim, tem muita coisa que eu posso me arriscar a falar aqui. Por exemplo, o mercado de cibersegurança vai mudar oxi, Enroscou. enroscou. O mercado, por exemplo, de cibersegurança vai mudar, assim, de forma muito significativa. Sério? Porque hoje você entra no chat GPT, você consegue promptar para ele criar um vírus para você, instalar na máquina de alguém, e ele vai te dar o vírus pronto. Então, assim, inclusive estivemos num evento há 2 semanas em São Paulo, onde estava a vice-presidente de cibersegurança da Microsoft, e ela falou: já estão faltando profissionais de cibersegurança, e a velocidade que estão sendo criados os malwares está sendo, assim, insano. E eu acho que ela tá coberta de razão. Agora, há 2 semanas atrás, nós tivemos o maior vazamento de dados da história, Sim. de sites extremamente conhecidos e que a gente acessa. Inclusive, se não alteraram a senha de vocês, alterem, porque Boa dica, viu, pessoal? Peguei a senha de vocês. É bom ter uma rotina para alterar constantemente, né? foram 16 bilhões, se não me engano, de dados vazados, e o curioso disso é que 1/3 era do Brasil. Nossa. Então, assim, tem que alterar, tem que ativar o duplo fator. Então, acho que a IA vai mudar muito esse mercado de cibersegurança. Ela vai dar muita acessibilidade principalmente para a nossa área de tecnologia. Acho que vai ajudar muito os desenvolvedores a terem ali os seus copilotos, eu gosto muito desse nome, a ajudarem a trabalhar, ajudarem a desenvolver uma solução, fazer um code review automatizado, que outrora você tinha pessoas, hoje você já consegue deixar agentes ali ajudando nessa revisão do código. Então vai mudar muito. Já está mudando. Aí a gente vê, assim, no dia a dia até do atendimento, né? Que cada vez mais os clientes, eles estão pedindo por isso, né? Por esses agentes, esses copilotos, para ajudarem eles a realizar os atendimentos com os clientes, né? Então, isso realmente a gente vê que está crescendo muito. Muito mesmo. E cada vez que ele fala sobre automação, ele traz um viés diferente, né? Porque começou falando de jurídico, de rotinas de advogados, aí passou por banco, aí telefonia. Agora ele mencionou sobre automação de code review, parte de desenvolvimento. Assim, não tem uma área, eu acho que a gente não consegue olhar, debruçar ali e pensar em melhorias, evoluções para que essas empresas escalem, né? 10% da nossa carteira de clientes são frigoríficos. Olha só. Você fala, nossa, que um frigorífico vai atrás de automação? Documentações extremamente complexas que, por exemplo, o maior frigorífico do mundo é cliente nosso. Sim. Aí, nesse exato momento, tem um robô nosso preenchendo uma documentação para poder sair um container lá de Santos para ir para a China, que se o robô não preencher, não sai o container. A gente automatizou esse processo também. Então, de fato... Imagina aquele monte de burocracia, papelada, você coloca um robô automatiza. E esse era complexo, hein? Nossa, foi difícil. Mas fizemos. Que top, Renan. Sensacional. E, assim, o papo tá incrível. E se deixar, a gente vai ficar horas aqui, Sim. porque eu já vou começar a perguntar por segmento como que a gente faz. Vamos fazer um por segmento. Vamos fazer por segmento. Mas quem tiver curiosidade também, é bom procurar, é bom ir atrás, porque o futuro já está acontecendo, as automações já estão aí, já estão evoluindo com o IA, com diversos novos recursos que o mercado ele vem trazendo. E assim, para a gente poder finalizar, se você pudesse deixar aí algum conselho para os CEOs, né, os donos de negócio também, que estão começando e que precisam iniciar esse processo de automação, que tipo de conselho você deixaria para eles? Legal. Essa questão de buscar o médico no final de semana é muito forte para mim, assim, Sim. porque significa você buscar pessoas
que você confie ou de referência, ou se você não conhece uma pessoa daquele setor que você confia, pergunta para alguém que você confia sobre aquele setor que ela vai te falar, né? Eu faço muito isso. Sim. E eu acho que os empresários precisam fazer mais isso. Porque tem muita gente, eu falo isso pro meu time, né? A gente precisa tomar cuidado com as pessoas que prometem e não entregam. Porque elas são elas são eloquentes. Sim. E elas podem encantar o cliente a curto prazo. E esse cliente, pode ser que um dia ele venha para nós. Mas a gente precisa ao mesmo tempo, encantar o cliente no nosso pitch comercial, mas também mostrar que a gente entrega. Então, eu acho que falta isso, principalmente no Brasil. Lá fora a gente não vê tanto isso. Eu acho que o conselho que eu daria era esse. E começar pequeno, assim, não precisa começar com um projeto gigante de IA que vai Automatizar a mudar. empresa inteira, né? Começa não. um Começa processo. um processo né? pequeno. Talvez ele vai mostrar um erro no processo, igual a gente falou, Sim. que é um erro que pode custar milhões. Nossa, sensacional. Excelente conselho. Obrigado. E eu quero te agradecer novamente, Renan, por você ter aceitado vir aqui, para a gente poder ter esse papo sobre automação. É o momento disso. A gente está aqui hoje e eu reforço assim todo episódio, que a ideia aqui não é ficar vendendo nada, né? A gente trazer os cases, trazer as melhorias, o que a gente está vendo, o que nosso ecossistema, né? Dentro da Icatec, Yankee, Lecom, temos aí diversos produtos. O que nós estamos vendo, fazendo para os nossos clientes, para que se o pessoal estiver assistindo puder sair com um insight, uma ideia, poxa, o Renan falou lá sobre automação, o que eu tenho aqui de muito repetitivo que eu posso melhorar, que eu posso facilitar a vida do meu time, e aí eu debruço ali uma galera, consigo vender mais, consigo trazer mais lucratividade. Então, assim, acho que é despertar esse sentimento em quem está assistindo. Boa, legal. Parabéns pela iniciativa também. Imagina, eu que agradeço, Renan. E é uma honra para mim. Sempre que precisarem, estou à disposição. Com certeza você está lá na nossa lista. E é isso, então eu agradeço a vocês também por estarem aqui conosco e nos vemos na próxima quinta às 19h30 para abrir a nossa próxima vitrine de valor. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.